Vamos ouvir agora o professor Leandro Carnal falar sobre o mimimi. Afinal, tudo é mimimi, tudo não é mimimi. O que é uma brincadeira, o que é algo sério, o que é preconceito. É muito complexo isso, né? Quando uma pessoa está falando sério, quando uma pessoa está apenas brincando, né, as pessoas devem realmente destruir a reputação de uma ou outra por conta de uma piada, por conta de um Twitter antigo, uma palavra antiga. Entra aí a reflexão. Antigamente tudo era melhor. Era bom ofender as pessoas. Até onde a ofensa mesmo, de verdade. Ou até quando a pessoa só quer ganhar mais seguidores, ganhar fama, até onde é sério, que a outra pessoa se preocupa, que ela realmente pensa aquilo que ela está dizendo. É muito complexo. Vamos ouvir o professor um pouco, tentar entender este mundo fantástico em que vivemos. Eu quero o teu amor. Caramba, como a cor não pega. Porque não quero, se pegasse eu não queria você. Porque é um defeito. É um defeito. Esse é um clássico livro contra o racismo, defeito de cor, defeito de cor. Exato. Então, e depois eu cantava, olha a cabeleira do Zezé. Será que ele é? Será que ele é? E o Bicha, salão que ele tava, bicha. Depois eu falava de violência contra os animais, atirei o pau no gato. Mas o gato não morreu. E eu insisti batendo no gato. E depois você brincava na infância com músicas de tragédias. Assim. A gente falava essas coisas, mas a gente era muito criança. Eu, pelo menos, né? Era muito criança. Eu não entendia muito bem. Porque a música, ela soava bonitinha. Ah, tirei o pau no gato, mais o gato. Então tinha uma forma. Então a gente não parava para pensar se a gente ia ou não matar o gato ou coisa parecida. Então era uma coisa meio inconsciente, né? A gente fazia e não sabia o que estava fazendo. Ou, no caso, cantando. Samba Lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada. Isso é uma concussão craniana, é gravíssimo. O que ele precisa? Samba Lelê precisava de umas boas palmadas. Além de quebrar a cabeça. Nossa. Ele vai. Isso a gente não notava. Porque isto era naturalizado. Especialmente entre pessoas de uma determinada... Algumas coisas absurdas acabam por ser engraçadas, porque é apenas uma forma de você surpreender as pessoas. Então, às vezes alguma coisa só é engraçada porque ela é absurda. Porque se fosse seguir um raciocínio lógico, não teria graça, né? Então, às vezes a graça está no absurdo. E essa do Samba Lelê e tal é um absurdo. Em determinado grupo social, que são as pessoas que hoje lamentam que não podem mais usar essas expressões. Eu já disse, e vou sustentar, isso vai causar reações de alguém do público, que mimimi é o nome que o homem branco hétero dá ao direito dele de ofender como se fazia outrora sem medo da... Mas peraí, só o homem branco hétero que fala que tudo é mimimi? Não é. Não é. Eu acho que aí já houve um preconceito. Entende? Preconceito é uma falta de conhecimento também. Porque não é só o homem branco e hétero que vai falar que tudo é mimimi. Outras pessoas falam, mulheres falam, tal. Eu acho que é errado a expressão tudo é mimimi, porque não é, né? Tem coisas que realmente são necessárias que sejam eliminadas. Preconceitos, atitudes desrespeitosas e etc, etc. Enfim, vamos lá. Lei e sem medo de ser cancelado. Então ele vai dizer que é mimimi. Né? Então quando tiver dizendo, isso é mimimi, ai, tanto faz, chama pelo masculino. É um homem branco, hétero, cis, dizendo que bom aquele momento que a gente podia ofender mulheres, negros e gays, sem medo. Confesso que eu não sei nem o que é cis, mas tudo bem. De processo, sem medo de ser cancelado. Que época boa aquela, né? Podia humilhar as pessoas, aí seu viado, ô negão. E as pessoas tinham que aceitar porque não tinha lei nem consciência sobre isso. Né? Então isto é uma... É um anacronismo, né? Você quer viver hoje em dia como era antigamente. Como é que podiam humilhar? Eles humilhavam.
né? E por trás havia uma certa proteção, dizendo que não, eu falei isso, mas é uma brincadeira, né? Há pessoas que até hoje chamam um colega de algum apelido ou outro, que é desde essa época, né? E não há maldade nisso, não há nada de mal nisso. O problema é que há uma hipocrisia também por trás, e como eu disse, quais são os interesses da elite em reerguer essa pauta. É uma pauta ideológica, uma pauta política, de dizer nós somos os oprimidos. Também há esse tipo essa visão, né? Então, nem tanto, tudo não é mimimi, mas eu acho que a gente tem que ter um debate mais sério, que não há esse debate mais sério, né? Atacam as pessoas até por utilizar uma expressão ou outra, ou por dizer não é mais todos, agora é todes, não é mais os, você tem que falar as, e assim vai por diante. E outra coisa que eu acho errado também é o pessoal avaliar coisas criadas antes com a visão de hoje, porque cada um é um retrato da sua época, né? A gente, como você falou, a gente repetia essas coisas e hoje a gente tem consciência que é errado. Mas não dá pra também falar, pô, por que você faz isso? Pô, a gente nem pensava, né? Não dá pra você condenar um Twitter antigo que o cara fez naquela época. Agora sim, você pode até dizer, pô, você mandou mal aqui. Mas também não precisa dizer que é o fim do mundo, né? A pessoa pode se desculpar, a pessoa pode evoluir. A gente preza por essa evolução, né? Mas o que há é um cancelamento, uma destruição de reputação, uma vontade de odiar que é maior do que realmente qualquer debate sério, né? Ou qualquer evolução. O ódio parece que consegue vencer essas amarras aí. Talvez é o ódio dos reprimidos também. Lembrar que apesar de, eu vou invocar essa inconsciência histórica do passado, que é verdade, mas mesmo assim, a gordofobia que marcou, por exemplo, a minha formação escolar, alguém acima do peso, alguém não dizia assim, olha, fulano é plus size, não. Não, baleia, rolha de poço. E o que acontece com isso? As pessoas já se sentiam ofendidas, humilhadas, maltratadas. No Brasil, o cabelo do negro é associado à expressão cabelo ruim. É verdade. Ruim, ou seja, cabelo ruim, não é cabelo específico, não é cabelo, é ruim. Né? Então, é grave isso causa baixa autoestima, isso causa depressão, isso causa até suicídio. A sociedade colocou, quando eu era criança, por exemplo, fazia concurso do bebê Johnson, que era o concurso do bebê mais bonito, e 10 entre 10 bebês Johnson. Olho azul, claro, era loirinho, era o padrão. Era o padrão. Então, isto é a nossa água. Mas está mudando, você acha? Está mudando lentamente, temos reações contra isso, está mudando lentamente. O que as pessoas perceberam? A lei. Nosso artigo 5º fala que racismo da nossa Constituição é inafiançável e imprescritível. Alguns preconceitos foram criminalizados, existe a lei. O preconceito, ele sempre vai existir, né? O professor, eu acho que sabe mais do que eu sobre isso. Ele deveria falar, né? Agora, as mudanças são necessárias, a gente tem que combater qualquer tipo de preconceito, seja de qualquer natureza, né? Mas devemos pregar também a tolerância, que não é pregada. Se prega mais o ódio hoje entre as pessoas, entre os indivíduos. E não sei se esse livro, não li ainda, também está buscando pregar uma ideologia e estabelecer algo. Não sei, confesso que eu não sei. Existe a questão do mercado. Se você ficar defendendo ideias homofóbicas, etc., você pode ser cancelado. Logo está pegando na cidadania e na sua planilha Excel. São duas coisas importantes. Então hoje nós temos coerção e consenso, temos lei, temos consenso. Tem o trabalho do Estado, né, de cotas, de proteção e tudo mais. Exatamente. E essa conscientização é o quê? A escola, mídia, a gente, todo mundo batendo nessa tecla. Quando eu era criança, um pouquinho depois de você,
não tinha consciência ecológica. A gente tomava banho de horas. E a gente saía murcho. Porque a água, todo enrugado, porque a água era infinita. Hoje nós sabemos que está faltando até na Amazônia. Hoje nós sabemos que a água não é infinita. Apesar do Brasil ser privilegiado em comparação a outros lugares com água doce, sabemos que ela não é infinita. A gente tem secas aí, então né? O que acontece? Em geral, filhos e netos hoje têm mais consciência ecológica do que a minha geração teve. Essa é a capacidade de aprender e nos tornarmos melhores, não ter medo da diferença. Então o estudo do preconceito que o livro trata é para dizer uma coisa que talvez seja a grande conclusão do livro. O preconceito é uma criação humana, ele não é natural. Um animal tem preconceito? Não. Isso é muito polêmico. Isso é muito polêmico, que talvez eu vá dizer. Mas não dá para dizer que é apenas uma criação humana, ou se há algo também inserido ali no DNA dessas pessoas que são preconceituosas, né? Porque numa família pode existir pessoas que são preconceituosas na mesma família, né? E outras que não, né? E a criação foi igual. Então, não sei se... Também a sociedade, claro, influencia nesse preconceito, mas não sei se é algo apenas criado. Eu acho que tem algo mais que deve ser estudado. Não, ele tem medo de outra raça, ele tem medo de outro predador, ele tem medo de outra espécie, porque pode vir perigo dali. Exato. Mas o animal não é preconceituoso. Ele não julga, né? Um cachorro não vai olhar com mais interesse uma Golden Retriever loira. Ele não vai. Exato. Nossa, essa loira aí é mais importante do que se fosse, por exemplo, um pincher. Não, ele não vai pensar assim, ele não vai pensar. Então o preconceito é uma criação histórica que atende a um grupo, que estabelece um grupo, faz parte dessa revolução cognitiva que a gente inventa narrativa. Mas para se manter no poder também, se manter no poder. É um certo, como a gente fala, uma barreira para essas outras pessoas não subirem, né? Mulheres, negros. Exatamente. Quando o racismo é uma invenção do século XIX, o preconceito é muito mais antigo. Então, o racismo... Bom, galera, vou ficando por aqui. Um abraço. Me ajudem aí, dá um like, se inscreva no canal. Se gostaram desse vídeo. Se não gostaram, dá um dislike. E falem mal de mim aí. Mas sem preconceito, hein? Fui.